Quando a gente fala que o produtor rural ele pode ser pessoa física, pessoa jurídica, o que a gente está falando? O produtor rural ele é um dos únicos empresários que tem essas duas modalidades. São até 3 modalidades que ele pode, inclusive, ter uma tributação híbrida. Ora a pessoa física e ora a pessoa jurídica. Se ele optar em ser pessoa física, ele vai ser contribuinte do imposto de renda da pessoa física, do ICMS e do Fundo Rural. Ponto. Tá? Esses são os tributos. Ah, Fernanda, mas e o ITR? O ITR não é do produtor rural. O ITR é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Ou seja, nem todo produtor rural vai recolher ITR. Porque quem é que recolhe o ITR? Quem tem a posse, a propriedade de imóveis rurais. Então, os tributos incidentes sobre o produtor rural, pessoa física, é imposto de renda, Fundo Rural e ICMS. Quando a gente vai para o âmbito da pessoa jurídica, ele vai ter os tributos ao regime que ele tiver enquadrado, tá? Então, é igual às demais pessoas jurídicas, conforme o regime que ele tiver enquadrado. Se ele for simples nacional, ele vai ser contribuinte do DAS. Se ele for lucro real, lucro presumido, ele vai ter imposto de renda da PJ, ele vai ter contribuição social, vai ter PIS, COFINS, ICMS também Fundo Rural. Agora, se ele tiver a tributação híbrida, ele vai viver um pouco de cada um dos mundos. Desde que ele pode fazer isso? Pode, mas desde que seja feito de maneira totalmente segregada, de maneira totalmente segura e de uma maneira que consiga trazer tanto clareza para ele quanto para a Receita Federal. Porque se a Receita desconfiar que aquilo ali foi feito de maneira apenas de redução de carga tributária, pode levar a ter o planejamento tributário desqualificado e até mesmo ser concluído que ele tem um grupo econômico, que não deveria existir essas duas modalidades de tributação e a Receita vai optar pela que para ela é mais vantajosa. Então, o que acontece? Fui para a pessoa jurídica, eu tenho todos esses tributos ao qual eu vou estar ali dentro do regime. É importante trazer para vocês o seguinte, Fernanda, quanto tempo eu consigo ficar sendo a pessoa física? Porque quando a gente vai lá no Simples Nacional, quando a gente vê o Simples Nacional, a gente tem um teto de 4,8 milhões para sair do Simples Nacional como um todo, ou 3,6 para sair com alguns tributos do Simples Nacional. O produtor rural, ele pode ficar por tanto tempo quanto para ele for vantajoso. Ou seja, eu não tenho um limite, um teto de faturamento. A gente tem produtores rurais aqui que tem 3 milhões de faturamento, tem 500 mil, tem 1 milhão de reais de faturamento ano, assim como tem cliente que tem 100 milhões de faturamento, 70 milhões de faturamento, 500 milhões de faturamento, sendo pessoa física. Mas por quê? Porque para eles ainda compensa, porque o momento de negócio daquele produtor rural, para ele está vantajoso. Assim como a gente tem produtores rurais com faturamento baixo, que está sendo mais vantajoso partir para uma PJ. Começou esse ano toda a tributação acontecer dentro da pessoa jurídica. Qual o sentido, então, de um produtor rural ter 500 milhões de faturamento e estar como pessoa física e outro produtor rural de 5 milhões de faturamento e estar como pessoa jurídica? Momento de negócio. E o quanto aquele agronegócio dele está sendo lucrativo. O que vai mandar vai ser o lucro fiscal. E muitas das vezes, principalmente quando a gente está no momento de negócio, onde o produtor rural ele está investindo mais, consequentemente eu consigo utilizar alguns benefícios tributários específicos para manter ele na pessoa física. Mas quando a gente pensa que 85%, nós temos no Brasil 5 milhões de estabelecimentos agropecuários, 85%, isso quer dizer que mais de 4 milhões desses produtores rurais são pessoa física, têm a tributação como pessoa física. Se eu fosse começar, se eu pudesse dizer um conhecimento mínimo que eu teria para poder atender esses produtores rurais, seria imposto de renda, Fundo Rural e contratos agrários. O ICMS, eu não me aprofundaria em todas as operações. Por quê? Porque eu vou me aprofundar naquela que o meu cliente desempenha. Quando a gente fala tanto de PIS e COFINS, que o produtor pessoa física não é contribuinte, mas quando a gente fala de PIS, COFINS e ICMS, eu só me aprofundo naquele que o meu cliente executa. Não faz sentido eu me aprofundar em todas as operações antes de começar, antes de prospectar.
Tem muitos leilões grandes que acontecem na capital. Os produtores do interior estão dentro da capital. Ou seja, você só precisa olhar. Você precisa fazer um mapeamento da tua região. Independente de onde você esteja, tem agronegócio na tua região. Uma frase que eu falo muito para vocês é: ousem se tornar a primeira referência em agronegócio na sua região. Poucos são os contadores que se especializam em agronegócio. Então, quando a gente pensa, a nossa régua é muito baixa. A régua da contabilidade do agronegócio, por mais que a gente tenha muitos profissionais, a gente tem muitos profissionais incríveis que trabalham dentro do agronegócio, a gente tem muita cidade que não é assessorada, muita cidade que não é atendida da maneira como deveria. Se não fosse assim, a gente não teria tantos produtores rurais recebendo cartinha da Receita Federal. Por pontos específicos. Se a gente for analisar, todas essas cartinhas, elas têm o mesmo intuito: autorregularização em pontos específicos. Declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, quando a gente vai pensar que não, nós iremos falar sobre imposto de renda, nós iremos falar sobre contratos agrários, nós iremos falar sobre fundo rural, o que vai acontecer? Vocês vão conseguir, inclusive, analisar na região de vocês quem é que está recebendo cartinha da Receita Federal e por qual motivo está. A gente tem mapeado a maioria dos estados e quais são os erros daqueles estados. Quais são os pontos focais da Receita Federal em cada um dos estados. Por quê? Porque a gente tem contador em todos os estados do Brasil. Nós temos contadores que estão atuando em todos os estados, estão vivendo na prática a realidade das fiscalizações, estão vivendo na prática a realidade dos produtores buscando contadores especializados. Não é um, não é dois, são centenas de contadores que estão vendo isso acontecer na prática. Quando a gente começou aqui falando sobre o agronegócio ser um mercado gigantesco, o mercado que mais está em crescimento, que mais precisa de profissionais capacitados, não sou eu que estou falando. Se vocês forem ver as notícias sobre o agronegócio, vocês vão ver o quanto o agronegócio é importante, tanto a nível Brasil quanto a nível mundo. A gente vê essa realidade do agronegócio não somente aqui interno, mas o quanto existe uma pesquisa da Embrapa que fala que daqui a 5 anos nós seremos o maior produtor e exportador de alimentos do mundo. Inclusive, o agronegócio brasileiro é conhecido, né? Então ele é carinhosamente apelidado de celeiro do mundo. O que isso quer dizer? Que o agronegócio brasileiro alimenta toda uma nação. Não é somente o Brasil que vê a realidade e vê a importância do agronegócio, mas todos os outros países que dependem do agronegócio brasileiro para conseguir também as suas operações. O agronegócio tem uma força gigantesca de exportação. Acontece que para existir agronegócio, a gente precisa de uma engrenagem para girar, que é a engrenagem, né? A engrenagem do meio é o produtor rural. O dentro da porteira é a pessoa que hoje está sofrendo com insegurança tributária. Por quê? Porque não está encontrando profissionais ali na região dele. E se eu fosse você, eu ousaria me tornar a primeira referência em agronegócio na sua região.